Olá! Bom, vamos mergulhar direto em um tema que, sinceramente, desafia tudo que a gente acha que sabe sobre transformação pessoal. Todos nós queremos mudanças reais na vida, né? Mas perceba com que frequência a gente acaba repetindo os mesmos velhos padrões. Na nossa explicação de hoje, vamos explorar o coração do primeiro capítulo do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul David Tripp. E o tom aqui é bem direto. A verdadeira mudança exige muito, mas muito mais do que só uns ajustes superficiais ou dicas de comportamento. E para começar, temos essa grande questão aqui. Afinal, qual é a melhor notícia possível? Como nossa cultura costuma definir uma boa notícia? Quase sempre a resposta gira em torno de um alívio imediato, daquelas soluções temporárias, sabe? Tipo um dinheiro inesperado que cai na conta, um sucesso estrondoso na carreira, ou ter aquela família de comercial de televisão que se comporta perfeitamente bem aos olhos da sociedade. Mas, e se esse nosso sonho humano for, na verdade, pequeno demais? A grande questão é que essas vitórias momentâneas simplesmente não curam o que está verdadeiramente quebrado na nossa condição humana. Isso nos leva a essa mudança de paradigma, saindo dos métodos humanos e indo para o resgate divino. Essa é a premissa central do autor. Pensa numas ferramentas de jardinagem simples. A mensagem de Tripp é que a humanidade precisa de uma mudança radical de mentalidade. A melhor notícia absoluta não é sobre dar um tapinha no visual das nossas circunstâncias externas. Ela trata de uma falha muito mais profunda e fundamental na própria natureza humana. O convite aqui é literalmente abandonar aqueles métodos exaustivos de autoajuda e, em vez disso, abraçar a necessidade de um resgate divino completo. O que nos leva à nossa primeira parte, a seção 1, a ilusão dos métodos. É aqui que a gente entra na fase do problema e questiona abertamente por que as abordagens padrão para a mudança pessoal falham de forma tão miserável a longo prazo. Para entender isso, vamos fazer uma comparação. De um lado, a gente tem a abordagem do mundo. A humanidade tem essa inclinação natural para buscar sistemas psicológicos, né? A gente adora um método passo a passo, listas e enciclopédias inteiras para tentar consertar o que está errado. É a busca constante pela fórmula fácil. Do outro lado, a abordagem bíblica não oferece um sistema, ela oferece uma pessoa. A verdadeira mudança não vai vir de cumprir passos rigorosos de comportamento, mas sim de uma dependência relacional da graça do Redentor. Olha só que forte essa constatação. A gente cava obsessivamente essa montanha de ideias humanas, sempre tentando achar aquela chave mágica para mudar. Aí a gente encontra um conceito legal, aplica e até parece que funciona, mas só por um tempinho. A mudança é puramente cosmética. E a tragédia disso tudo é ignorar a verdadeira esperança que está ali, bem diante dos olhos de todos, só para ficar correndo atrás de soluções vazias e passareiras. Vamos passar agora para a seção 2, a lição da tomada elétrica. E para tirar todo esse conceito abstrato sobre pecado e natureza humana da teoria, o autor compartilha uma história real que, olha, ilustra o problema de um jeito impossível de ignorar. Imagina a cena com a gente. O filho do autor era um bebê daqueles superativos que não param quietos um segundo, sabe? Ele já estava andando com só 8 meses e meio. Então, o pai, morrendo de preocupação com a segurança, senta com ele no chão e dá aquele aviso bem severo e claro sobre o perigo extremo das tomadas pela casa. O pequeno até acena com a cabeça e sai cambaleando, todo feliz, para a próxima aventura. Mas aí, alguns dias depois, vem o clímax da história. Olha o que o bebê faz. Ele para, dá aquela olhadinha para trás para ter certeza de que o pai estava olhando e só então estende a mãozinha direto para o soquete. Gente, ele não tocou na tomada por ignorância. Primeiro ele checou se o caminho estava livre antes de tentar encostar na eletricidade proibida. Foi literalmente um ato de desafio intencional e super calculado. E o que exatamente as ações desse bebê revelam? Aquela pequena cena na sala de estar ilustra 3 efeitos profundos do pecado que afeta todos os seres humanos desde que a gente nasce. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um deles: a rebelião, a tolice e a incapacidade moral. Começando pela rebelião. É super importante entender que a rebelião não é um comportamento que a gente aprende. Ela é uma tendência inata, que já vem com a gente. É aquela falha lá da origem onde o ser humano exige ser o centro do seu próprio universo. É o hábito de ceder quase que no automático à ilusão de que somos autônomos e autossuficientes, violando os limites divinos o tempo todo. Em segundo lugar, temos a tolice. E o que é a tolice aqui? É basicamente rejeitar a sabedoria de Deus. É como olhar para a realidade através daqueles espelhos distorcidos de parque de diversões, sabe? E ainda assim estar absolutamente convencido de que a visão é claríssima.
A mente tola acredita piamente que não existe sabedoria mais confiável do que o seu próprio intelecto. É aquela velha e cega arrogância de achar que a gente sempre sabe o que é melhor. E por fim, chegamos ao ponto culminante desse problema, a incapacidade moral. O autor usa o termo tetraplégico moral. E sim, é uma expressão pesada, mas totalmente intencional. Isso significa que, mesmo quando existe o desejo genuíno de fazer a coisa certa, a capacidade de realizar isso simplesmente não existe por conta própria. Nossos músculos morais estão completamente atrofiados. O apóstolo Paulo descreveu essa mesmíssima luta agonizante lá em Romanos 7. O bem que a gente quer fazer, acaba não fazendo, e o mal que não quer fazer, esse a gente continua fazendo repetidamente. Quando a gente encara essa realidade meio paralisante de que, por natureza, somos rebeldes, tolos e moralmente incapazes, fica muito claro que aquelas listinhas de autoajuda são inúteis. Então, vamos para a seção 3, o resgate do Redentor. Deixamos de vez os métodos humanos para trás para revelar qual é a verdadeira resposta teológica. E é exatamente aqui que a gente encontra a verdadeira e absoluta melhor notícia. O texto bíblico diz: chegou a hora, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse é o anúncio central de que o rei chegou, pessoal. Ele não trouxe um novo manual de regras exaustivo para a gente tentar cumprir na nossa própria força. O que ele trouxe foi o poder do seu reino. É a capacidade real e tangível de transformar corações endurecidos e quebrados, de dentro para fora. Isso nos leva direto ao conceito de um evangelho equilibrado. Esse resgate divino não tem nada a ver com uma simples modificação de comportamento. Trata-se de um equilíbrio perfeito. De um lado, a gente tem o conforto gigante e a graça de sermos aceitos por Deus através da justificação, e do outro, a gente recebe aquele chamado vigoroso e a obrigação contínua da santificação. É um processo contínuo que liberta o ser humano daquelas idolatrias mais profundas do coração. Tudo isso resume a essência do que estamos vendo aqui de forma fantástica. A verdadeira esperança não repousa em um sistema. De jeito nenhum, ela repousa em uma pessoa. Como nosso problema central é profundamente relacional, ou seja, uma rebelião fundamental contra o Criador, a única solução viável nunca poderia ser só um mero método, um livrinho de regras ou uma técnica psicológica. A resposta tem que ser a pessoa do Redentor. E para fechar, a gente deixa essa provocação poderosa e necessária. Quem governa o coração humano hoje? Ao entendermos essa nossa necessidade desesperada de resgate e como os métodos humanos falham, fica cristalino que a verdadeira mudança só começa quando o controle absoluto é entregue ao Redentor. A melhor notícia já foi anunciada, o Rei chegou para transformar vidas. Agora, cabe a cada um de nós refletir com muita sinceridade sobre quem de fato ocupa o trono das nossas motivações e dos nossos desejos mais íntimos.